Vinde Espírito Santo, hoje quarta-feira, dia 29. Que o Espírito de Deus possa repousar sobre nós, iluminar as nossas vidas e assim as trevas que ainda estão em nosso meio possam ser iluminadas pela força, pela potência do amor de Deus e do teu Santo Espírito. Invoquemos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de nosso Deus, a força e a comunhão de Jesus e teu Santo Espírito esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 44 até o versículo 50. Onde Jesus diz que ele é a luz e ele veio iluminar a todos aqueles que estão nas trevas. Então já peçamos a Jesus que teu Santo Espírito venha abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que a sua palavra já venha iluminar as nossas vidas e possamos sair do estado de trevas, sair do estado de pecado, sair do estado da distância dele e nos aproximarmos a ele e vivemos a tua luz. Vamos ouvir o Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus exclamou: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu que julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por conta própria, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que devo dizer e falar. E eu sei, o que ele ordena é vida eterna. Portanto, o que eu falo de acordo com o que o Pai me disse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vai nos dizer que quem crê nele vive na luz, porque quem crê em Cristo, crê naquele que enviou. E quem foi que enviou Jesus? O Pai, porque Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne no nosso meio, retornou para o Pai, sentado à tua direita e enviou o teu Espírito Santo. Jesus é aquele que passou 3 anos nos ensinando as maravilhas de Deus, os ensinamentos de Deus, para que nós nos convertêssemos e assim vivenciarmos aquilo que ele nos ensinou e que é a luz, essa luz que ilumina. E ele vai falar, quem não crê nele, ele que é a palavra, Jesus é a palavra, quem não crê na palavra não vai crer no Pai, não vai crer no Espírito Santo, que é um só Deus, aquele que criou todas as coisas, e quem não crê, esse continuará a viver nas trevas. Mas aquele que abriu o coração à sua palavra, ouvir o teu ensinamento e deixar a palavra iluminar o coração, deixar a palavra vir trabalhar ao coração, esse viverá a vida nova que Cristo oferece. Quem crê em mim não permanece nas trevas de Jesus. Quem crê em mim não vive nas trevas, como o próprio Senhor disse. Se alguém ouve as minhas palavras, esse vai viver a luz. Quem ouve as minhas palavras e vive as minhas palavras, esse vai viver a luz. E quem não observa essa palavra,
esse vai viver nas trevas e perderá a vida eterna. Jesus ele vai dizer que ele não veio para julgar, mas para salvar. Jesus veio nos ensinar o caminho para a nossa salvação. Jesus veio trazer o ensinamento para que encontremos a luz e deixemos a luz nos conduzir. Essa luz é que vai nos orientar, nos conduzir e vivermos a vida nova. E teremos assim a salvação. Mas aquele que não crê, esse não terá a salvação. Não que Jesus veio para condenar, mas que Jesus veio para salvar. Mas aquele que não ouve, aquele que não acredita em Cristo, vive nas trevas e esse perderá a eternidade. Jesus veio para nos trazer a luz e para que tenhamos a vida nele. Há muitos no nosso meio, há muitos, nós estamos vivendo num mundo pagão, nós estamos vivendo num mundo esvaziado de Deus, nós estamos vivendo num mundo doente. Quantas pessoas doentes da cabeça, né? Não é doença psicológica não, mas é dessa doença que não quer acreditar na luz. Mas por que não quer? Porque a luz incomoda, né? A luz, quando a gente está na escuridão, a gente está perdido, mas se a luz vem e ilumina, dói os olhos, mas é bom. Mas muita gente não quer sentir essa luz, quer viver nas trevas, não quer acreditar em Cristo Jesus. Mas que não cesse a nossa oração por todos aqueles que não creem, não professam, que não vivem em Cristo, para que encontre essa luz de Cristo na sua vida e encontre essa vida nova. Viver Cristo Jesus é deixar a sua palavra, verbo de Deus agir no nosso coração. Jesus é aquele que saiu do Pai, se revelou no nosso meio, voltou para o Pai e derramou o teu Espírito Santo e age no nosso meio pela ação do Espírito Santo, iluminando cada um de nós. Esta é a verdade e que possamos buscar o Senhor nessa verdade e assim nossa vida ser iluminada. Hoje é quarta-feira, a igreja dedica à família. Peçamos que ao Senhor que Ele possa derramar essa luz sobre os nossos familiares, porque a nossa família é uma bênção e essa bênção de Deus possa recair cada vez mais e iluminar cada membro de nossa casa, cada membro de nossa família. Que a família nossa possa ser iluminada pela família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E que a bênção da família de Nazaré possa recair sobre a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, faça o dia todo essa oração. A minha família é uma bênção. Ilumine a minha família com a vossa luz, Jesus.